Canal Novel e Fanfic narradas. Game of Thrones, segundo filho da casa Targaryen. Capítulo 441, o submarino do Rei da Noite. A família Cenesta havia salvaguardado 47 ovos de dragão, sua reserva inteira. Um dragão normalmente põe apenas 2 ou 3 ninhadas de ovos em sua vida, com cada ninhada contendo não mais do que 5 ovos. Os intervalos entre as ninhadas podiam durar de 10 a 20 anos. Viserys fez as contas. Excluindo o dragão roxo recém-capturado, as 4 dragões fêmeas da família Cenesta botariam aproximadamente de 20 a 30 ovos nas próximas 2 décadas. Um ritmo lento, mas compreensível dada a raridade dos dragões. Afinal, não eram ovos de galinha. No fim de sua vida, Viserys calculou que a casa teria pelo menos 100 dragões, um número formidável. No entanto, os termos da aliança de Cenesta estipulavam que eles não poderiam mais manter dragões. Qualquer dragão infectado com a doença da escama de cinza era uma exceção, pertencente à Valcha. Este acordo marcou apenas o início de uma longa estrada em direção à subjugação total da casa Cenesta. Para garantir sua lealdade, o casamento interracial dentro de sua casa era proibido, e todas as descendentes femininas deveriam se casar com a família Targaryen. Viserys pretendia deixar esses arranjos de casamento para seus filhos, embora eliminar potenciais rivais cedo fosse prudente. O conhecimento da casa Cenesta sobre a criação de uma torre de osso de dragão aprimorada e sua extensa coleção de magias valerianas os tornavam aliados indispensáveis. O velho ditado soou verdadeiro: sem uma família poderosa apoiando você na política, você não é páreo para poderes estrangeiros. Se Viserys não agisse, seus descendentes provavelmente se envolveriam em lutas internas dentro do próximo século ou 2. Permitir que a casa Cenesta sobrevivesse e servisse como uma ferramenta estratégica ajudaria a desacelerar esse declínio. Com sua ambição se estendendo por mais 80 ou 90 anos, Viserys viu a casa Cenesta como uma pedra de amolar para afiar sua lâmina. Após formalizar sua lealdade, ele visitou sua fortaleza subterrânea. Construída durante a Era Valeriana, a masmorra de Cenesta abrangia o tamanho de 16 campos de futebol. Era parte de uma vasta rede de palácios e instalações subterrâneas conhecidas coletivamente como a Masmorra Valeriana. A iluminação nessas masmorras era notavelmente avançada, com lustres que lembravam constelações densas controladas por magia para simular ciclos de dia e noite. Embora espaçosa como um refúgio, a masmorra era austera e inadequada para habitação ou reprodução em larga escala. Devido a restrições de recursos, a casa Cenesta controlou cuidadosamente sua população. Atualmente a casa compreendia apenas cerca de 100 membros, enquanto a classe nobre mais ampla contava com cerca de 1000, incluindo plebeus e escravos. Sua população total ficou abaixo de 100 mil. A devastação causada pelos firevirmes furiosos através das ruínas da perdição havia reduzido ainda mais seu espaço de vida. Antes de partir, Viserys fez uma exibição sombria ao pendurar o On de 3 cabeças e 5 faces em um mastro de bandeira, deixando-o para ser devorado pelos Bland WYRMS. Virando-se para Young Connington, ele disse: "Você sempre foi meu braço direito. Eu o vi crescer, e confio a mineração de Dragonbone inteiramente a você." Ao esticar a mão para ajustar a coleira de Young Connington, ele hesitou, relembrando suas reclamações durante o tempo em que estiveram em Braavos. Em vez disso, deu-lhe um firme tapinha no ombro. O jovem Connington, cheio de entusiasmo por ganhar a confiança de Viserys, permaneceu rígido, com os músculos tensos de antecipação. "Vossa graça pode ficar tranquilo", disse Young Connington. "Todos os Dragonbones serão entregues intactos em King's Landing." Viserys partiu com o exército que trouxera de Westeros, deixando as forças restantes para continuar extraindo Dragonbones. A maioria do povo da casa Cenesta embarcou em navios de guerra com destino a Westeros, enquanto Viserys voou de volta para Porto Real em cima de um dragão, acompanhado por Ali. Loraris, a matriarca de Cenesta e especialista na aprimorada Torre Osso de Dragão, também foi transportada de volta para Porto Real por um dragão. A ânsia de Viserys em retornar a Porto Real estava crescendo. Ele suspeitava que a filha mais nova de Sansa, Rai, mais conhecida como Raelle, estava causando problemas novamente. Embora ansioso, ele moderou o passo para evitar tropeços. Depois de 5 longos dias de viagem, ele finalmente chegou ao Mar Estreito. O Mar Estreito estava cheio de navios, a frota imperial formando uma presença quase contínua através das águas. Sua missão era crítica: impedir que os caminhantes brancos invadissem as cidades livres a bordo de embarcações de gelo ou contornassem as defesas costeiras de Viserys para atacar o sul. Embora manter tal frota consumisse vastos recursos, a guerra contra o Rei da Noite era uma batalha existencial. Ninguém queria acordar com o terror de um ataque dos caminhantes brancos na calada da noite. Embora o Rei da Noite tivesse permanecido adormecido por meio ano, a memória da guerra anterior no norte pairava sobre nós. Ninguém ousou ficar complacente. Agora era evidente que a longa noite estava inextricavelmente ligada ao próprio Rei da Noite. Os céus do sul mantinham um brilho tênue em comparação com a escuridão opressiva do norte, oferecendo um vislumbre de esperança. Talvez matar o Rei da Noite finalmente banisse a noite eterna. Mas a questão persistia: que poder inimaginável o Rei da Noite exercia para encobrir os céus e um mundo neste frio sem fim. Voando baixo sobre as ondas, Viserys examinou o mar a bordo de Ali, seu dragão. Marinheiros e soldados a bordo dos navios de guerra abaixo avistaram o dragão e se ajoelharam em reverência, curvando-se em direção ao rei. Ali os reconheceu com um rugido retumbante que ecoou sobre as águas.
Ali, você quer descansar? Viserys murmurou, dando um tapinha no pescoço do dragão. Embora King's Landing ficasse a noroeste de Valíria, Viserys escolheu uma rota mais tortuosa. Ele primeiro seguiu para os Stepstones antes de virar para o norte, monitorando cuidadosamente o mar em busca de quaisquer sinais de um ataque surpresa do Night King. Pelos seus cálculos, Porto Real ainda estava a meio-dia de viagem de distância. A terra mais próxima dele agora era Summeral, o antigo palácio renascido como uma nova cidade após a Guerra do Usurpador. Após a guerra, Ponta Tempestade foi demolida, seus materiais reaproveitados para construir Summeral, que desde então se tornou um assentamento movimentado com uma população permanente de quase 100 mil. Pai, vamos voltar cedo, uma voz suave insistiu. Ok, Viserys respondeu, concordando com a cabeça. Assim que ele estava prestes a fazer ali aumentar a velocidade, Loraris, sentado atrás dele no dragão, de repente exclamou. Vossa Graça, olhe. Ali. Viserys seguiu seu dedo apontado e avistou grandes blocos de gelo branco leitoso espalhados pela costa. Da altitude, eles pareciam discretos, como pedaços naturais de gelo à deriva. Mas quando Viserys abaixou a trajetória de voo de ali para olhar mais de perto, ele rapidamente percebeu que algo estava errado. Os blocos de gelo eram enormes, cada um medindo de 10 a 20 metros de diâmetro. Alguns eram tão grandes que poderiam ser descritos como pequenos icebergs. Eles pareciam ter sido levados para a praia pelas ondas, e a visão deles gelou Viserys até os ossos. Voltando seu olhar para o mar, ele notou mais blocos de gelo flutuando na superfície, seus números aumentando. Era um fenômeno não natural. Assim que ele pensou em pousar para investigar mais, algo horrível ocorreu. Uma figura humanoide emergiu de um dos enormes blocos de gelo, sua pele branca leitosa e seus penetrantes olhos azuis revelando sua identidade sem qualquer dúvida. Um caminhante branco. Capítulo 442. A primavera pode estar muito atrasada? Em Porto Real, Daenerys estava presidindo a inauguração da primeira torre Dragonbone. A cidade havia passado por outra nevasca recentemente, deixando tudo do lado de fora do Dragonpi bem aquecido coberto de branco prateado. A camada imaculada de neve melhorou a aparência da cidade, mas também trouxe desafios. Enquanto as crianças brincavam alegremente nas ruas, os moradores mais velhos abrigavam preocupações. A neve chegando aos tornozelos significava maior consumo de combustível e esgotamento mais rápido dos estoques de alimentos. Correram boatos de que a família real havia inventado uma maneira de combater o frio, e quase metade da cidade se reuniu perto do portão do dragão, ansiosa para testemunhar a conclusão da Torre Dragonbone. Esta torre, construída a partir dos restos do Black Dread, simbolizava a esperança, não apenas para combater a Torre Sebone do Rei da Noite, mas também para fornecer o calor tão necessário. O enorme crânio preto do Black Dread, com vários metros de comprimento, tinha sido gravado com intrincadas runas douradas. Suas costelas formavam o suporte estrutural, enquanto entalhes em madeira moldavam o corpo da torre para se assemelhar a um dragão agachado. O design resultante, embora majestoso, exalava um charme acessível devido às proporções. O corpo tinha apenas o dobro do tamanho do crânio, dando à estrutura uma aparência fofa. Agora dezenas de milhares de pessoas estavam a 50 metros de distância, olhando para a torre com expectativa. Para a maioria, a promessa de calor eclipsou a ameaça distante do Rei da Noite. Enquanto a Torre Sebone e o exército do Rei da Noite eram uma ameaça restrita ao norte, o frio era um inimigo imediato e penetrante. Os custos de combustível se tornaram um fardo insuportável para grande parte de Westeros, e a Torre Dragonbone representava um farol de esperança contra o inverno rigoroso. A multidão reunida, vestida com casacos grossos de pele de carneiro, desgastados pelo tempo, murmurava entre si. A pele de carneiro, proveniente das cidades livres e do Mar Dothraki, havia se tornado acessível o suficiente para a maioria usar. Um pequeno consolo nestes tempos difíceis. O vapor subia de sua respiração, iluminado por tochas bruxuleantes, enquanto o chão duro e seco abaixo deles irradiava o frio para suas pernas. Eles batiam os pés e se amontoavam para se aquecer, tudo isso enquanto especulavam sobre a Torre Dragonbone. Então, a Torre Dragonbone é apenas uma grande fornalha? Perguntou um homem com um queixo curto e bochechas secas e envelhecidas. Sua Graça a Rainha deveria acendê-la ela mesma? Com Viserys longe, é claro que a Daenerys, outro respondeu. E aposto que é fogo de dragão que ela usa para acendê-lo. Mas por que Sua Graça está demorando tanto? O primeiro homem resmungou. Por que ela ainda não acendeu? Ela esqueceu de trazer lenha? As reclamações do homem lhe renderam um tapa forte na nuca dado por um homem mais velho que estava por perto. Cuidado com a língua, o ancião latiu. Como ousa falar de Sua Graça desse jeito? O homem de queixo curto franziu o senho, esfregando a cabeça. Qual é o problema? Só estou dizendo que todo mundo está pensando. A voz do homem mais velho se elevou, sua raiva era contagiante. Que absurdo! Se não fosse por Suas Graças Viserys e Daenerys, estaríamos todos congelados agora. Você deveria estar agradecendo a eles, não choramingando como um idiota. Outros na multidão concordaram. Exatamente. Se o usurpador ainda estivesse no poder, estaríamos todos mortos de frio. Cale sua boca suja antes que cause mais problemas. A comoção logo chamou a atenção da guarda real. Um soldado imaculado de pé, alto e imponente, separou a multidão para abordar a perturbação. Falando fluentemente comum, ele exigiu. Qual é o significado disto? Depois de saber dos detalhes, o homem resmungão foi escoltado para longe.
Enquanto as palavras "Sua Graça está saindo" se espalhavam pela multidão, todas as cabeças se voltaram para a Torre Dragonbone. Milhares esticaram seus pescoços para dar uma olhada na comitiva real. Uma grande carruagem real avançou, ladeada por 4 dragões de cores diferentes circulando acima. A guarda real, resplandecente em sua armadura, liderou o caminho, seguida por uma procissão de oficiais da corte e membros da casa Targaryen. A maior carruagem parou no centro da assembleia. Daenerys, majestosa e composta, saiu com a ajuda de seu filho Willen. Seguindo-a, outras mulheres dignas emergiram das carruagens que a acompanhavam: Chinelle, Margaery, Sansa e Falia, algumas carregando crianças, outras visivelmente grávidas. Cada uma estava cercada por atendentes e copeiros encarregados tanto de proteção quanto de serviço. De uma curta distância, Aemon sorriu fracamente, seu rosto envelhecido iluminado de satisfação enquanto observava Dany e Willen se aproximando da Torre Dragonbone. Connington e Sam estavam por perto, similarmente absortos no momento. A conclusão bem-sucedida da Torre Dragonbone marcou um momento crucial, o que tornaria a longa noite muito mais suportável. A carne roxa que Viserys nos devolveu começou a crescer, Sam comentou, seus olhos seguindo Dany e seu filho. A habilidade de Westeros de suportar esse frio sem fim melhorou significativamente. Enquanto Daenerys subia os degraus temporários que levavam à torre, Sam se virou para Connington e perguntou: Lord Connington, li que depois que os dragões foram extintos, os verões começaram a encurtar. Quando a longa noite terminar, você acha que os verões ficarão mais longos novamente? Acho que sim, respondeu Connington, sorrindo largamente. A conclusão da torre claramente elevou seu ânimo, até mesmo ao ponto do humor, sabe, Vossa Graça uma vez me disse algo bem profundo. Intrigado, Sam perguntou: o que Vossa Graça disse? O sorriso de Connington se alargou enquanto ele recitava. Ele disse: o inverno chegou, então a primavera pode estar muito longe? Sam repetiu as palavras para si mesmo, um calor esperançoso se espalhando dentro dele. O inverno chegou, então a primavera pode estar muito atrás? Era como se a frase tivesse levado embora suas preocupações como uma brisa refrescante de primavera. Dany e Willen subiram até o topo da torre, que tinha mais de 10 metros de altura. O jovem príncipe colocou sua pequena mão no crânio do Black Dread, a superfície quente ao toque, e exclamou: está tão quente, mãe. Ele se inclinou para a frente, tentando pressionar sua bochecha contra o crânio. Dany, divertida com sua ânsia infantil, gentilmente o puxou de volta. Você é um príncipe agora, Willen. Comporte-se, ela repreendeu levemente, um sorriso enfeitando seus lábios. Seu olhar permaneceu na coroa dourada do filho, que brilhava à luz das runas gravadas. A lembrança das palavras de Viserys em um banquete em Braavos anos atrás ressurgiu de repente. Uma coroa faz o portador parecer mais alto e simboliza seu status, mas seu verdadeiro significado é que quando o desastre cair do céu, eu protegerei todos vocês e sempre olharei para vocês com esperança. Agora, tanto Dany quanto Willen usavam coroas. A luz dourada refletida das runas no crânio do terror negro iluminava seus rostos, misturando-se com a esperança que irradiava dos plebeus reunidos e da neve sem fim ao redor deles. Quando mãe e filho colocaram as mãos no crânio juntos, as runas ganharam vida, emitindo um suave brilho dourado que banhou a área com luz. Uau! É tão brilhante! A luz não era ofuscante, mas no cinza opaco da longa noite, ela se destacava como um farol de calor. Momentos depois, uma onda de calor começou a emanar da torre. Vitória arregaçou a manga, estendendo a mão para sentir a temperatura subindo. Margaery, visivelmente grávida, inalou profundamente e sorriu enquanto o ar frio e seco suavizava. Ela olhou para seu filho Duncan, limpando o nariz enquanto o calor trazia cor às suas bochechas. Perto dali, Aemon, embalado pelo calor, parecia sonolento, uma ocorrência frequente ultimamente. À medida que a onda de calor se espalhava, a multidão reunida se maravilhava com a transformação. O suor começou a se formar em suas testas, e a neve grudada nos relevos do portão da cidade começou a derreter. Água pingando logo se tornou audível em meio a seus murmúrios de admiração. É tão quente. É como mágica. É uma sensação incrível. Assim que a atmosfera atingiu um crescendo de alegria, Hermine notou algo à distância. Dragões voando rapidamente em direção à cidade a partir do horizonte. A princípio, seu coração se alegrou. Viserys deve ter retornado. Mas ao observar a velocidade e a formação deles, seu sorriso desapareceu. Algo não estava certo. Mãe, o pai voltou. Willen exclamou animadamente, apontando para os dragões que se aproximavam. Dany também voltou sua atenção para o horizonte. Sua expressão ficou séria. O número de dragões correspondia ao que ela esperava, mas algo estava errado. O maior dragão amarelo estava faltando, e um dragão roxo menor havia se juntado ao grupo. O desconforto aumentou quando Ali, montado em um dragão verde, contornou os muros da cidade e pousou diretamente ao lado de Dany. Uma quebra de protocolo que ressaltou a urgência. Ali desmontou apressadamente e se inclinou para sussurrar no ouvido de Dany. Suas palavras causaram um arrepio em Dany, apesar do calor da Dragonbone Tower. Vossa Graça, disse Ali com a voz tensa de urgência, os caminhantes brancos estão vindo do mar. Capítulo 443, a crise em Porto Real. O Rei da Noite, após meses de silêncio assustador, ressurgiu com força total, suas forças agora atacando ao longo das costas de Westeros. Viserys descobriu os caminhantes brancos se infiltrando nas costas das Terras da Tempestade. A concentração mais pesada, no entanto, estava perto do Griffin's House, o feudo de Connington.
Após uma batalha brutal, Viserys e os defensores locais conseguiram repelir os caminhantes brancos, mas muitos se espalharam pela Floresta da Chuva, atravessando o denso terreno da floresta. Vossa Graça, todos os que matamos eram caminhantes brancos, relatou gravemente o mestre de Grifins Roos, colocando fragmentos de gelo fino na mesa diante de Viserys. Viserys estudou os restos, os cacos de gelo brilhando à luz do fogo. Torcendo-os entre os dedos enluvados, ele especulou em voz alta: o Rei da Noite está se preparando para abrir uma segunda frente. Era bem sabido que os White Walkers, ou os outros, formavam o corpo de elite do exército do Rei da Noite. Estimados em 70.000 a 100.000, eles eram muito menos em número do que os 2 a 3 milhões de soldados mortos-vivos que se acreditava compor as fileiras do Rei da Noite. Viserys raciocinou que a marcha do Rei da Noite para o sul tinha 2 objetivos. Primeiro, encontrar uma nova fonte de soldados. O sul, com sua população maior e restos humanos mais abundantes, oferecia terreno fértil para expandir o exército dos mortos. No entanto, as campanhas de cremação generalizadas de Viserys nos últimos anos limitaram severamente essa possibilidade. Muitos esqueletos foram queimados, e mesmo aqueles enterrados no clima mais quente do sul teriam se decomposto além do uso. Isso deixou o segundo objetivo: interromper a produção e espalhar o pânico. O Rei da Noite conhece a guerra, Viserys murmurou, ainda brincando com os cacos de gelo. Vindo de uma linhagem de Dragonlord, o Rei da Noite era bem versado em táticas militares da Era Valeriana, onde a superioridade aérea permitia que os dragões mirassem nas linhas de suprimento inimigas bem atrás da frente. Parecia que ele estava aplicando estratégias semelhantes agora, embora seus dragões fossem substituídos pelos tentáculos congelantes do inverno e suas forças mortas-vivas. Viserys deu mais algumas instruções ao mestre em Grifins Roos antes de partir imediatamente para a Ilha das Faces, buscando conselhos de Bloodraven, que continuava sendo mais sintonizado com as mudanças de maré de Westeros. Em Porto Real, a entrada dramática de Ali em Porto Real causou um rebuliço. Sua chegada abrupta nas costas de um dragão e seu terrível aviso sobre os caminhantes brancos espalharam inquietação entre a população. Felizmente, Daenerys administrou a situação com sua postura habitual. Ela rapidamente anunciou a vitória de Viserys em Valíria e garantiu ao povo que as torres Dragonbone, como a que eles tinham acabado de ver ativada, logo seriam erguidas por todo Porto Real e por Westeros. A promessa de calor e proteção trouxe aplausos da multidão, que foi então calmamente evacuada para dar lugar a negócios reais urgentes. Na Torre da Mão, Daenerys convocou um conselho de emergência. Ela sentou-se na cabeceira de uma longa mesa triangular, um design criado por Viserys para garantir que todos pudessem se ver claramente durante as discussões. Normalmente, esse assento pertencia a Viserys, mas na ausência dele, Daenerys presidia com autoridade. Mais perto dela estavam os membros mais antigos do grupo de dragões de Viserys, Jon Connington, Samwell Tarly, Benerro, Monterys Velaryon, Link Bruni e Dick. Mais abaixo estavam novos nomeados como Vilas Tyrell, que havia sido mestre de cerimônias por 2 anos, e Rose Bolton, servindo como mestre de justiça. Até Loraris, que havia retornado recentemente de Valíria com Ali, estava presente, sua experiência na Torre Dragonbone considerada crítica. Atrás de Daenerys estavam Ali e Ermine, seus cavaleiros dragões, sua presença imponente um lembrete do poder e vigilância que os Targaryen exerciam. A sala estava mal iluminada com a lareira crepitante e velas de óleo de baleia fornecendo calor e iluminação. Apesar do calor físico, o clima era gelado. Quase todos os rostos estavam nublados de preocupação. A ameaça repentina e direta dos White Walkers chegando tão perto de casa era difícil de processar. Meus lords, por favor, compartilhem seus pensamentos. Preciso de tantas opiniões quanto possível, Dany disse severamente, sua voz carregando o peso da autoridade. A maioria tinha aceitado o arranjo de um corrinado entre a rainha e o rei. Dany ocupava essa posição há mais tempo que Viserys, e quando ela fez tal pedido, foi entendido como um convite aberto para que todos falassem livremente, independentemente da posição. Vossa Graça, Sam falou primeiro, olhando brevemente para Connington. Não há sinal de caminhantes brancos ao longo da costa, nem mesmo perto de Pedra do Dragão. Devemos usar esse tempo para fortalecer nossas defesas, distribuir armas para as pessoas comuns e notificar todos os senhores feudais para permanecerem em alerta máximo. Connington, no entanto, foi rápido em contra-atacar. Distribuir armas para o povo comum é prematuro, ele disse. Poderia causar pânico. Ainda não sabemos a escala da incursão dos White Walker. Recrutar soldados adicionais seria uma abordagem mais comedida. Sua resposta foi atenciosa, apresentando um plano mais estratégico. Outra voz se juntou à discussão. Vossa Graça, disse Theobald, um homem na casa dos 50 anos com o porte de um mestre. Outrora o arquimestre da cidadela, agora dividida em 2 por Viserys. Theobald havia desempenhado um papel fundamental no recrutamento de suas melhores mentes para a recém-estabelecida escola real, onde agora servia como mestre. Enquanto a força total dos caminhantes brancos permanece incerta, devemos nos preparar para o pior. Proponho enviar o príncipe Villain-Reis e a família real para o palácio do Luar e Rocher do Casterly como precaução. Ambos os locais, anteriormente de Eyrie e Casterly Rock, eram famosos por sua defensibilidade. Evacuar os herdeiros reais para lá seria uma salvaguarda prudente. No entanto, a sugestão de Theobald não se limitava à família real e implicava mobilizar suprimentos vitais, tropas e recursos para acompanhá-los. Suas palavras deixaram uma onda de desconforto entre os presentes.
Mestre Theobald Meris, a diretora das prisões de King's Landing, falou, seu tom refletindo descrença. Chegou realmente a esse ponto? A ideia parecia quase incompreensível para ela. Com 9 não 10 dragões e mais de 100.000 soldados, a dinastia forjada por Viserys e Daenerys parecia formidável demais para enfrentar um colapso iminente. A sala ficou em silêncio, todos os olhos se voltando para Dany. Por baixo de seu exterior calmo, a inquietação cintilou em seus olhos violetas. Seus pensamentos se voltaram para seu filho mais velho, Villain Reis, ainda uma criança com traços de gordura de bebê em suas bochechas. Ele tinha apenas 4 anos, a mesma idade que ela tinha quando perdeu Sor William, que a protegera, e a Viserys em sua juventude. A cruel simetria do destino a atingiu, enchendo-a com uma sensação de pressentimento. Enquanto ela lutava com seus pensamentos, Lyman Darry, seu copeiro de 12 anos e herdeiro da casa Darry, se aproximou. O pânico em sua expressão era palpável, e uma tensão coletiva tomou conta da sala. Vossa Graça, Lyman gaguejou com a voz trêmula. Uma grande força de caminhantes brancos desembarcou em Blackwater Rush e está atacando Porto Real. Suspiros encheram a câmara. Os olhos de Dany se arregalaram enquanto ela fixava seu olhar no garoto. Quantos? Ela perguntou bruscamente. Eu não sei, Lyman gaguejou. Mas há muitos. Dany se endireitou, sua determinação endurecendo. Ela sabia que tinha que ver a situação ela mesma. Meus senhores, Porto Real é meu lar, ela declarou, sua voz firme e autoritária. Já o perdi uma vez. Não o perderei uma segunda vez. Ainda temos 8 dragões adultos e 20.000 guardas reais. Não importa quantos caminhantes brancos o Rei da Noite envie, eles não colocarão os pés em Porto Real. Voltando-se para seus conselheiros, ela deu ordens com determinação inabalável. Envie uma mensagem ao povo de Porto Real. Os dragões estão com eles. A família real está com eles, e os Targaryen estão com eles. Que a guerra comece. Capítulo 444. Um cão encurralado pulará um muro. Após abordar a situação no Griffin's Rose, Viserys seguiu para Isle of Faces. O poder diminuído do Bloodraven, o enigmático Grensier, havia mudado as coisas, tornando impossível ignorar o vínculo que eles compartilhavam por vastas distâncias. Ao chegar, Viserys se aproximou do Vale-Wood onde ele e o Bloodraven haviam forjado seu pacto. Era uma visão estranha, enquanto quase todas as árvores em Westeros estavam desnudas, o Vale-Wood of a Thousand Faces permanecia exuberante e próspero. Acendendo uma lanterna trazida de Valíria, Viserys iluminou a área. Um rosto surgiu lentamente no Vale-Wood diante dele, envelhecido sem um olho, inconfundivelmente o Bloodraven. O rosto pareceu acordar, apertando os olhos em irritação com a luz repentina. Você veio, o vidente verde disse asperamente, sua voz fraca e cansada. Viserys não perdeu tempo. Ele precisava saber quantos White Walkers o Night King havia enviado para o sul, embora pudesse sentir que o Bloodraven estava muito esgotado para oferecer números exatos. Vim perguntar sobre o Rei da Noite, Viserys disse, mantendo seu tom firme. Vi caminhantes brancos perto do mar. O Bloodraven o observou com um longo silêncio, suas feições antigas marcadas pela fadiga. Por fim, ele falou. Volte e proteja King's Landing. O Night King está mirando Dragonstone. Então ele está desesperado agora? Viserys perguntou, tentando discernir as implicações desse movimento. Desesperado, disse o Corvo de Sangue com uma risada fraca. Você pode chamar assim. Vai, Viserys. Já consigo sentir a primavera no ar. O comentário enigmático pegou Viserys desprevenido. Seus olhos brilharam enquanto ele pressionava mais. O que você quer dizer? Nós vamos vencer? O Bloodraven riu novamente, o som mais parecido com um som áspero e seco. A vitória ainda está distante, ele admitiu. Mas o amanhecer está próximo. Amanhecer? Viserys olhou para cima, intrigado. O céu permanecia envolto em sua escuridão perpétua. No entanto, antes que ele pudesse perguntar mais, o rosto no Vale-Wood desapareceu na própria floresta, deixando Viserys com uma repentina sensação de clareza e alívio. Duas percepções o atingiram naquele momento. Primeiro, o pacto entre o exilado Aenar Targaryen e o Grensier havia terminado. Os Targaryens não estavam mais presos a serem escolhidos ou manipulados pela vontade do Grensier. Segundo, ele entendeu por que o Bloodraven falou do céu clareando. O Rei da Noite havia gasto recursos tremendos para trazer os caminhantes brancos para o sul. Se esse ataque falhasse, ele não seria capaz de montar outro ataque por um longo tempo. Isso daria a Viserys tempo suficiente para completar a Torre Dragonbone e eventualmente marchar para o norte, além das ruínas da Grande Muralha, para a própria Terra do Inverno Eterno. Olhando para o represeiro uma última vez, Viserys entendeu que o Corvo de Sangue havia partido, mas a linhagem do Vidente Verde um dia despertaria entre os primeiros homens. Porto Real. Embora Viserys tenha trabalhado diligentemente ao longo dos anos para reforçar as 3 principais linhas de defesa contra os caminhantes brancos, seu apego pessoal a Porto Real garantiu que suas fortificações fossem excepcionais. Dezenas de fortalezas agora cercavam a capital, cada uma conectada à cidade principal por simples pontes levadiças. As defesas eram tão robustas que até Randil Tarly admitiu que nenhum exército poderia invadir Porto Real sem dragões. Enquanto a cidade se preparava para a tempestade que se aproximava, todas as medidas de sua formidável defesa foram colocadas em ação. Do alto, Dany patrulhava os céus em seu dragão prateado, varrendo os perímetros leste e sul de Porto Real. O Blackwater Rush havia se tornado um campo de batalha de gelo e morte.
Ao longo dos anos, o fluxo do rio havia diminuído devido ao frio invasor, e seu nível de água havia caído significativamente. Agora, os enormes blocos de gelo flutuados no lugar pelos caminhantes brancos o represaram, fazendo com que o rio se espalhasse pelo terreno ao redor. Esses blocos de gelo colossais e brancos pareciam cascas de ovos quebradas, e de dentro deles emergiram hordas de caminhantes brancos e vigs, rastejando como uma maré de insetos. Dani observou a cena aterrorizante se desenrolar de seu ponto de vista, estimando que seus números excediam 200 mil, mais da metade da população de King's Landing. A constatação foi assustadora, especialmente considerando as fazendas e vilas ao redor da cidade. Centenas de milhares de pessoas viviam lá, e parecia improvável que escapassem do ataque. No entanto, em meio ao caos, um pequeno alívio se destacou. Nenhuma Icebone Towers estava visível. Conforme a batalha se desenrolava, simples Dragonbone Towers foram erguidas em locais-chave. Com 5 dessas torres, toda Kingsland estava protegida. Essas estruturas garantiam que os soldados pudessem continuar usando suas bestas sem medo de que seus companheiros mortos se levantassem novamente. Dani direcionou seu dragão prateado para o lado leste da cidade, com vista para o Mar Estreito. Aqui, os caminhantes brancos e os vigs estavam escalando implacavelmente os penhascos, desafiando a lógica e o medo. Anos antes, os penhascos perto da Fortaleza Vermelha tinham sido alisados e fortificados como uma medida defensiva. Ninguém havia previsto que os caminhantes brancos congelariam nas paredes de pedra, criando uma escada horrível e congelada para os outros escalarem. A visão era horripilante. Se Viserys estivesse presente, ele poderia comparar os White Walkers avançando à disseminação implacável de um parasita parecido com Venom. O método de ataque deles era enervante, e Dani sentiu um arrepio de medo incomum, mas ela se recusou a deixar que isso a consumisse. A Fortaleza Vermelha era seu lar, e seus filhos ainda estavam dentro de seus muros. Ela não podia e não deixaria os White Walkers violá-la. Com determinação, Dani guiou seu dragão até o topo dos penhascos. O dragão prateado carregava mais de uma dúzia de cestos de aço trançados sob sua barriga, cada um carregado com cargas explosivas. Dani puxou uma corda, liberando o conteúdo de um cesto. Uma dúzia de cargas despencou 10 metros antes que ela estalasse os dedos, acendendo seus fusíveis. As explosões no ar lançaram cacos de gelo e criaturas no mar abaixo, sua descida acompanhada pelo som crepitante de galhos quebrando. Ela continuou bombardeando o penhasco até que a ameaça imediata fosse neutralizada. Aplausos irromperam dos defensores abaixo. Vida longa, vossa graça Daenerys! Eles gritaram, suas vozes ecoando enquanto eles voltavam a atirar nos caminhantes brancos restantes abaixo. Dentro da cidade, a situação era menos terrível. Os soldados lá permaneceram relativamente seguros sob a proteção das torres Dragonbone, que garantiam que os cadáveres dentro de seu alcance não pudessem se virar. A Fortaleza Vermelha, em particular, era fortemente fortificada. Embora ocupasse apenas 1/10 de Porto Real, era protegida por 3 torres Dragonbone. No entanto, as fortalezas externas enfrentaram um destino muito mais sombrio. Em uma dessas fortalezas, um soldado da Guarda Real chamado Ander estava em meio à devastação. A pequena estrutura de 100 metros quadrados já abrigou 33 homens. Agora Ander era o único que restava vivo. Andre, depressa, venha rápido. Os gritos de seus companheiros vindos das muralhas principais da cidade o alcançaram, incitando-o a recuar. Ele precisava apenas cortar as cordas da ponte levadiça para escapar. No entanto, enquanto ele se movia, uma mão escura e gelada agarrou seu tornozelo. Olhando para baixo, Ander viu o cadáver reanimado de um camarada caído agarrando. Seu rosto empalideceu em compreensão. Isso não era ressurreição, era um cadáver se virando. Se ele cortasse as cordas agora, os mortos-vivos poderiam invadir a cidade. Então ele congelou. O rosto que o segurava não era o de um camarada, mas o de seu pai adotivo, o homem que um dia fora um imaculado. Aos 12 anos, Ander foi adotado pelo soldado imaculado. Embora seu pai raramente falasse, ele se soltava quando bêbado, contando o dia em que Viserys libertou os escravos de Astapor. A história se tornou cansativa ao longo dos anos, mas naquele momento, Ander podia ver o rosto de seu pai claramente, ouvir suas palavras vividamente. Seu olhar se voltou para a tocha acesa ali perto e para a carga explosiva a seus pés. Sua decisão estava tomada. Capítulo 445. O cerco e a defesa de Porto Real. Um rosto humano, coberto de rachaduras brancas, emergiu das profundezas negras e geladas do Blackwater Rache. Olhos tingidos de azul se abriram, seu olhar encontrando uma explosão de luz. A detonação foi tão poderosa que arrancou metros da fortaleza que atingiu, enviando ondas de choque que derrubaram os defensores que guarneciam as muralhas da cidade. Por um breve momento, a explosão interrompeu o avanço implacável dos caminhantes brancos. Aquele rosto rachado pertencia a ninguém menos que o Rei da Noite. Emergindo atrás dele, um grupo de caminhantes brancos com olhos azuis brilhantes o seguiu, seus cabelos molhados de água grudando em seus crânios, aumentando sua aura sinistra. O Rei da Noite, totalmente recuperado de ferimentos infligidos meses antes, havia aprendido com seu erro passado, subestimando a determinação imprudente de Viserys.
Desta vez, seu plano foi perfeito, aproveitando o momento perfeito quando muitos da elite de Westeros ainda estavam longe em Valíria. Conforme o exército do Rei da Noite desembarcava do rio, as águas do Blackwater começaram a se agitar ameaçadoramente. Estruturas imponentes de gelo, as temidas Torres e Sebone, erguiam-se uma a uma das profundezas. O próprio rio sucumbiu ao frio, congelando sólido conforme as torres emergiam. Desta vez, o Rei da Noite trouxe apenas uma fração de suas forças, pouco mais de 100 torres e Sebone, mas sua mera presença exalava uma ameaça avassaladora. Uma névoa pálida de gelo se espalhou pelo campo de batalha, seu brilho assustadoramente laranja devido à luz bruxuleante das tochas próximas. A névoa, sem se deixar abater pelo calor, moveu-se como uma maré fria, espalhando-se da Blackwater até as muralhas da cidade. Embora as muralhas detivessem o próprio gelo rastejante, a névoa congelante subia mais alto, derramando-se sobre as muralhas e envolvendo os portões. Os defensores observavam com pavor enquanto a névoa branca consumia tudo em seu caminho, trazendo consigo um frio insuportável. Depressa, diga aos soldados no forte externo para recuarem. Connington, sentindo a ameaça crescente, gritou ordens. Um soldado, encarregado de transmitir o comando, pisou nas ameias e disparou um sinalizador. A luz vermelha riscou o céu, chamando a atenção de todos os cantos do campo de batalha. A ponte levadiça que conectava o muro principal da cidade à fortaleza externa começou a baixar, mas apenas na metade. A seção do muro principal da cidade desceu, mas o mecanismo do lado da fortaleza permaneceu sem resposta. Connington, desconfiado, levantou seu binóculo. O que viu congelou seu sangue. Os soldados posicionados na fortaleza externa estavam imóveis. Alguns estavam prontos para disparar flechas, outros no meio da tarefa, enquanto alguns feridos estavam imóveis no chão. Eles eram estátuas congelados onde estavam. Então vieram os Cavaleiros-Aranha do Rei da Noite. Montados em aranhas enormes e cobertas de gelo, eles escalaram a fortaleza externa com facilidade. Em minutos, dezenas de outrora orgulhosas torres topless ao redor de Porto Real caíram. Os Cavaleiros-Aranha contornaram as famosas defesas da cidade, escalando as paredes imponentes sem a necessidade de escadas. Nas ameias, a Guarda Real assistiu com horror atordoado enquanto o moral e a temperatura despencavam. Connington sentiu o aperto gelado do medo e até suas bochechas tremeram de frio. Em meio ao pânico crescente, um rugido repentino rompeu o caos. 2 dragões, um verde esmeralda e o outro azul safira, riscaram o céu. Ali e Hermine. Suas chamas ardentes rasgaram a névoa e queimaram os Cavaleiros-Aranha. As forças do Rei da Noite ruíram sob o ataque do fogo do dragão, e a fortaleza capturada, agora em chamas, permaneceu como um farol de desafio ardente. Vida longa à Princesa Hermine! Vida longa à Princesa Li! Vida longa à Princesa Hermine! Vida longa à Princesa Li! Vida longa à Princesa Hermine! Vida longa à Princesa Li! Os cânticos ecoaram pelas paredes enquanto as duas princesas liberavam sua magia, avançando rapidamente em direção à fortaleza externa. Com precisão coordenada, elas comandaram seus dragões para liberar a chama do dragão, incinerando os caminhantes brancos entrincheirados na fortaleza abaixo. À distância, o Rei da Noite permanecia imóvel, seu rosto uma máscara ilegível. Ele observava a cena de fogo sem medo nem fúria. A superioridade aérea garantia aos Cavaleiros Dragões uma vantagem considerável, sua ira ardente e inigualável. No entanto, as forças do Rei da Noite, os caminhantes brancos e seus mortos-vivos, não temiam nem fogo nem morte, amortecendo o poder decisivo da supremacia aérea dos dragões. Enquanto isso, reforços do centro da cidade, recrutados de dentro do primeiro anel, invadiram os muros. Essas tropas, compostas pela elite de King's Landing, passaram por treinamento regular de guerra, e sua presença rapidamente triplicou o número de defensores. O moral, brevemente abalado, disparou novamente enquanto as fileiras crescentes criavam uma sensação renovada de segurança. Em meio ao caos, os defensores começaram a notar um calor estranho emanando de trás. Virando-se, eles viram uma estrutura enorme se erguendo, uma torre Dragonbone temporária construída a partir dos restos de dragões e outros esqueletos colossais. Sob a direção de Sam, mais torres Dragonbone foram erguidas com velocidade notável, sua luz dourada perfurando a escuridão como um sol nascente. A luz radiante repeliu a névoa de gelo e, para espanto de todos, a geada que cobria o chão começou a recuar. Até mesmo os Cavaleiros-Aranha do Rei da Noite, que estavam escalando os muros da cidade, começaram a escorregar quando suas montarias perderam o equilíbrio. Soldados no topo das ameias aproveitaram a oportunidade, arremessando orbes de obsidiana nos caminhantes brancos congelados, quebrando-os em fragmentos de gelo. De seu poleiro distante no topo de um enorme bloco de gelo, o Rei da Noite observou a batalha com leve desconforto. Sua atenção mudou quando uma perturbação percorreu suas fileiras. Centenas de vigs gigantes, enormes e desajeitados, apareceram atrás de seu exército. Cada um carregava arietes tão grossos quanto tanques de água e com centenas de metros de comprimento. Divididos em 3 grupos, eles marcharam em uníssono, seus passos batendo na terra como uma batida de tambor, indo direto para o Portão do Rio, Portão do Leão e Portão do Dragão. No Portão do Dragão, Dick sentiu as vibrações da aproximação deles, mas permaneceu calmo, calculando a velocidade e a distância com precisão. Conforme os gigantes se aproximavam 500 metros, 300 metros, 100 metros, ele gritou seu comando: acenda-os. 7 fusíveis ganharam vida, atirando rastros de fogo em todas as direções.
O chão abaixo dos gigantes que avançavam estava crivado de explosivos escondidos. A distância diminuiu ainda mais, 50 metros, 30 metros, 10 metros, até que a terra explodiu com um rugido ensurdecedor. O som inicial não foi uma explosão violenta, mas um estrondo estranho e desorientador. Os muros reforçados da cidade tremeram, e Dick temeu brevemente que pudessem desabar completamente. Quando ele se levantou do chão trêmulo, viu uma enorme nuvem em forma de cogumelo surgindo diante dele. Uma cratera profunda havia substituído o campo de batalha em frente ao portão do dragão, e os gigantes outrora poderosos foram obliterados, junto com seus arietes colossais. Nem um único caminhante branco ou Vict permaneceu nas proximidades. O fedor acre de enxofre encheu o ar, ardendo olhos e narizes igualmente. Explosões semelhantes irromperam no River Gate e no Lion Gate, deixando para trás devastação. Anos de preparação culminaram em um momento de eficácia inigualável. Bem acima, Dany pairava nas costas do dragão, exalando alívio enquanto a linha defensiva se estabilizava. Com mais de 30 Dragonbone Towers agora ativas, seu brilho dourado banhava Kingsland em uma aura protetora, protegendo-a do avanço gelado. Abaixo dela, as forças do Rei da Noite se reagruparam, seus números ainda aumentando para mais de 500.000. O campo de batalha brilhava com o brilho assustador de inúmeras torres de Sebone se acumulando ao lado das legiões de mortos-vivos. Os olhos azuis brilhantes dos caminhantes brancos tremeluziam como estrelas distantes sob um véu ameaçador e congelado. O coração de Dany afundou enquanto ela observava a cena. Embora suas defesas tivessem resistido por enquanto, a escala do exército do Rei da Noite parecia esmagadora. Os preparativos, embora valentes, tinham sido apressados, e o tempo tinha trabalhado contra eles. Ela se viu buscando soluções, seus pensamentos nublados pela incerteza. Naquele momento, uma estranha calma tomou conta dela. Seu corpo relaxou, e ela caiu em um sono inexplicável, afundando-se contra o pescoço de seu dragão. Em seu último momento de vigília, uma voz ecoou em sua mente. Dany, a todo custo, segure o Rei da Noite até eu retornar. Capítulo 446, A Princesa Fugitiva. Ano 616 do calendário da restauração. O céu estava pesado e agourento. Trovões ribombavam pelos céus, e relâmpagos lutavam ferozmente dentro das nuvens densas e escuras. O som rolou pela extensão, como um animal preso se debatendo dentro de um saco. Finalmente, após uma espera agonizante, a tempestade pareceu se libertar, e um relâmpago irregular rasgou o céu, iluminando a terra abaixo. Então veio o dilúvio. A chuva caía em lençóis implacáveis, como se estivesse determinada a afogar o mundo. A tempestade subjugou tudo, a vegetação exuberante das montanhas, as ruas movimentadas da cidade e até mesmo as torrentes do rio. No entanto, através da chuva torrencial, um dragão negro com mais de 20 metros de comprimento lutou contra a tempestade. Suas asas batendo furiosamente enquanto fugia para o oeste. O dragão cruzou o mar estreito e agora voava sobre Westeros. Empoleirada nas costas do dragão estava uma garota de cabelos prateados, não mais velha que 14 anos. Seu cabelo desgrenhado grudava em seu rosto, molhado e chicoteando como uma bandeira no vento violento. Seu capacete, costumeiro para qualquer cavaleiro dragão, havia sido descartado há muito tempo. Atrás dela, uma dúzia de cavaleiros dragões a perseguiam pela tempestade, seus dragões pintados em tons de cobre dourado e verde. À frente deles voava um enorme dragão prateado com mais de 50 metros de comprimento, montado por um jovem com cabelos prateados e impressionantes olhos roxos. Ele era Viserion, o bisneto de Viserys, o restaurador. Viserion II, o imperador antes dele, havia emitido um decreto proibindo seus descendentes de nomearem seus filhos Viserys ou Daenerys. No entanto, em homenagem ao lendário restaurador e sua rainha, gerações posteriores adotaram Viserys e Daenerys como símbolos de admiração. A garota que fugia para salvar sua vida chamava-se Daenerys, ou Dany. Ela se agarrou às costas de seu dragão, seu rosto jovem pálido e determinado. O dragão abaixo dela, Balerion, ainda era jovem, mal tinha metade do tamanho dos dragões que os perseguiam. Sua estrutura menor o tornava mais rápido em rajadas curtas, mas sua força estava diminuindo rapidamente. Dany olhou por cima do ombro para o dragão prateado que se aproximava. Por favor, Balerion, ela sussurrou através das lágrimas que se misturavam à chuva, mais rápido, só um pouco mais rápido. Atrás dela, a voz severa de Viserion cortou o rugido da tempestade. Dany, volte. Você quer sentir a ira do dragão adormecido? Sua ameaça teve o efeito oposto. Balerion, como se entendesse o insulto, bateu suas asas com mais força, aumentando a distância entre eles. A frustração aumentou entre os perseguidores. Um dos cavaleiros dragões de Viserion sacou uma lança e se preparou para arremessá-la no dragão de Dany. Viserion, notando o movimento, agiu rapidamente. Ele puxou um feitiço brilhante de sua túnica e o atirou no cavaleiro ofensor. O feitiço o atingiu em cheio, derrubando a arma para longe. O que você está fazendo? Você poderia ter me matado, gritou o cavaleiro. Viserion estalou, seu tom áspero. Tolo, você quer trazer desonra à casa Targaryen? Derramar sangue dentro de nossa própria família é um crime que nos impede de entrar nas tumbas reais. Faça isso, e você perderá seus direitos de sucessão por 3 gerações. Sua repreensão mascarou seu desespero. Viserion não estava perseguindo Dany meramente para cumprir algum dever, ele tinha ambições. Se ele pudesse capturá-la e oferecê-la como noiva ao imperador de Ygritte, ele acreditava que isso garantiria sua reivindicação ao trono. Eu sou Viserion Targaryen, o 7º.
ele murmurou para si mesmo, segurando as rédeas. O trono será meu. Mas o destino de Dany representava uma ameaça ao seu plano. Ela estava indo para o Palácio de Verão do Restaurador, um lugar sagrado que abrigava retratos encantados de Viserys, o Restaurador e sua rainha Daenerys. Todo imperador Targaryen havia visitado o Palácio de Verão para a bênção simbólica dos ancestrais. Embora os retratos nunca tivessem negado um herdeiro, Viserion temia que seu julgamento pudesse rejeitá-lo se soubessem até onde ele estava indo. Ele teve que detê-la antes que ela chegasse ao palácio. Dany, como se sentisse seus pensamentos, de repente mergulhou com seu dragão, serpenteando por um estreito riacho na montanha. A manobra foi ousada, quase imprudente. Os ventos da tempestade fustigavam seus perseguidores, dispersando sua formação. Uma rajada poderosa desequilibrou Viserion e seus cavaleiros. Um dragão caiu na encosta e seu cavaleiro caiu violentamente, quebrando ossos. Outro saiu em espiral descontrolado em direção a um lago. Viserion firmou seu dragão prateado, mas xingou baixinho enquanto o atraso permitia que Dany aumentasse a distância. Quando ele recuperou o ritmo, ela estava quase nos portões do Palácio de Verão. Dany pousou Balerion no terreno do palácio e deslizou de suas costas. O dragão negro desmoronou, seu corpo tremendo de exaustão. Os descendentes da Casa Brune, jurados a guardar o Palácio de Verão, rapidamente cercaram o jovem cavaleiro dragão. Armados e cautelosos, eles se aproximaram dela, gritando para que ela recuasse. Através de seu telescópio, Viserion observava com um sorriso satisfeito. As leis do palácio proibiam o uso de montarias dentro de seus terrenos. Nenhum dragão, cavalo ou carruagem era permitido em respeito ao restaurador e sua rainha. Ela está presa, Viserion murmurou, incitando seu dragão a avançar. Dany olhou para trás e viu Viserion se aproximando. Seu olhar endureceu. Alcançando sua bota, ela puxou uma adaga preta Dragonbone. Ela a segurou em sua garganta, suas mãos firmes apesar da tempestade e do caos ao seu redor. Dany tirou uma tábua de jade de sua bolsa, sua superfície adornada com gemas de 7 cores incrustadas que brilhavam na luz fraca. Segurando-a bem alto, ela gritou com determinação inabalável. Eu sou neta de Jaehaerys IV, bisneta de Aegon e linhagem de Viserys II. Deixe-me entrar ou morrerei aqui. Este símbolo de jade carregava imenso significado, uma criação do mesmo Viserys II que havia buscado fortalecer a legitimidade de sua linhagem. Emitidos para seus descendentes diretos, esses símbolos serviam como prova irrefutável da mais pura linhagem Targaryen, descendente diretamente de Viserys, o Restaurador e Daenerys. Os guardas posicionados no Palácio de Verão entenderam a gravidade da situação. Recusar a entrada de alguém com tal símbolo poderia levar a consequências terríveis, e então, após uma pausa tensa, eles se separaram para permitir o acesso de Dany. Sob seus olhos vigilantes, ela passou pelas defesas e foi escoltada em direção ao salão mais interno do Palácio de Verão. De seu ponto de observação na tempestade, Viserion viu tudo. A visão do símbolo despertou uma mistura complexa de emoções dentro dele. A tábua de jade já havia sido confiada a ele por sua falecida mãe. Ele, por sua vez, a havia passado para Dany, acreditando que um dia poderia salvar sua vida. Na época, ele nunca imaginou que se tornaria um obstáculo para suas ambições. Viserion cerrou os punhos enquanto as memórias ressurgiam. Apenas 50 desses tokens haviam sido emitidos séculos atrás, e a maioria havia se perdido no tempo. A raridade do artefato, juntamente com a rápida multiplicação dos descendentes de Viserys II ao longo das gerações, fez do token uma relíquia inestimável. Eu dei a ela aquele símbolo para protegê-la, não para me impedir, ele murmurou amargamente. Incitando seu dragão a avançar, ele pousou nos portões do palácio, mas foi prontamente interceptado pelos guardas. Você também tem uma ficha? Perguntou um deles. Eu não, Viserion admitiu, seu tom curto. Mas eu sou irmão dela. O vice-comandante balançou a cabeça, inflexível. Sem um símbolo, você não pode passar. Espere aqui, meu senhor. A frustração queimava dentro de Viserion. Embora os Targaryens fossem Dragonlords presos a um legado de poder e nobreza, eles também eram presos por suas próprias leis. E as leis do Palácio de Verão eram absolutas. Forçar sua entrada seria um convite à censura, e ele já podia ver as consequências políticas surgindo no horizonte. HMPH. Ele zombou, lançando um olhar desdenhoso para os guardas antes de se virar. Por um momento ele considerou atacar com seu dragão, mas o pensamento rapidamente desapareceu. O Palácio de Verão era protegido por magia aérea. Se seu dragão fosse abatido, seria o fim dele. Rangendo os dentes, ele se resignou a esperar na chuva, seu olhar fixo na estrutura imponente do palácio. Lá dentro, Dany seguiu o comandante de Summeral pelas grandes portas do salão mais interno. A arquitetura, uma maravilha do artesanato valeriano, era inspiradora em escala. O corredor se estendia infinitamente e até mesmo os maiores dragões podiam navegar por seus vastos espaços com facilidade. Ao entrarem na câmara principal, o olhar de Dany foi atraído para as paredes, onde 2 retratos mágicos estavam pendurados em reverência. Representações de corpo inteiro de Viserys, o Restaurador, e da rainha Daenerys olhavam para o salão, seus olhares eternos. Abaixo de cada retrato repousavam os crânios colossais de seus dragões, símbolos de seu poder e legado inigualáveis. Dany se aproximou dos retratos, seus passos ecoando fracamente. Ela se ajoelhou diante deles, tremendo levemente, não por causa do frio, que os Targaryens eram conhecidos por suportar, mas pela tensão que percorria seu corpo. Suas roupas úmidas grudavam em seu corpo enquanto ela apertava as mãos em uma prece silenciosa.
Daenerys busca asilo. Daenerys busca asilo. Daenerys busca asilo. Este ritual, impregnado de tradição, raramente produzia resultados. Embora o retrato da rainha Daenerys respondesse com mais frequência do que o de Viserys, a magia havia se tornado cada vez mais adormecida ao longo das décadas. Se nenhuma resposta viesse dentro de um quarto de hora, o suplicante seria convidado a sair. O comandante Brune olhou discretamente para o relógio e começou a contar os minutos. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Enquanto ele se preparava para dizer a Dany para ir embora, o salão foi subitamente banhado por um brilho suave. A luz emanava do retrato de Daenerys, iluminando o espaço com um calor que perfurava a escuridão. O comandante Brune e seus homens imediatamente se ajoelharam atrás de Dany em reverência quando o retrato ganhou vida. Uma voz calma e majestosa ecoou da figura pintada. Você disse que seu nome também é Dany? Sim, Vossa Graça, Dany sussurrou, sua voz quase inaudível enquanto ela baixava a cabeça. A Daenerys pintada a estudou com um ar de curiosidade. O que te traz aqui, criança? Lágrimas brotaram nos olhos de Dany quando ela respondeu. Vossa Graça, não desejo me casar com o príncipe de Lite, mas meu irmão. Sua voz falhou enquanto ela expressava seus pensamentos e medos. Daenerys na pintura fixou seu olhar frio no comandante Brune e ordenou severamente, chame Viserion. Seu tom suavizou quando ela se virou para Dany. Minha querida, vá se lavar e se trocar. Obrigada, Vossa Graça, Dany disse, curvando-se profundamente antes de deixar o salão acompanhada por um servo de pele morena. O servo, parado discretamente em um canto antes, agora rapidamente limpava as poças de água deixadas pelas roupas encharcadas de Dany enquanto ela partia. Enquanto isso, Viserion estava sentado em uma sala lateral com os guardas do Palácio de Verão, abrigando-se da chuva. O anúncio de que Daenerys queria vê-lo lhe causou um arrepio. Desconforto arrepiou seus pensamentos, e quando um guarda lhe ofereceu um guarda-chuva em uma tentativa de ganhar favores, ele o dispensou bruscamente. Enquanto ele se dirigia ao salão, a vasta praça diante dele se agigantava à frente. Estátuas de dragões agachados flanqueavam a avenida central, seus olhares de pedra parecendo vivos sob a luz fraca e encharcada de chuva. Viserion não conseguia se livrar da sensação de que as estátuas o observavam, julgando-o silenciosamente. Cada passo pela avenida parecia mais pesado que o anterior. Finalmente, ele chegou à escadaria que levava ao salão, 111 degraus no total, cada um representando um ano da lendária parceria de Viserys e Daenerys. Quando ele pisou no degrau mais alto, suas pernas pareciam pesadas, sua respiração superficial. Ao entrar no grande salão, o ar parecia opressivo. O rosto pintado de sua bisavó o encarava com desdém gelado. Viserion Targaryen cumprimenta a Vossa Graça, ele disse, curvando a cabeça. Seus pensamentos correram. Ele se lembrava vividamente dos contos de Daenerys julgando, até mesmo sentenciando outros Targaryens à morte por ofensas graves. Um tinha sido um cavaleiro dragão bêbado cujas ações imprudentes levaram à morte de civis. Outro tinha sido um imperador paranoico que executou seu próprio filho, apenas para encontrar seu fim pelo decreto do casal restaurador. No entanto, Viserion não se via como culpado de nenhum crime comparável. Ainda assim, ele sabia que a desaprovação de Daenerys, ou pior, Viserys, poderia condenar suas chances de chegar ao trono. Enquanto ele se esforçava para preparar uma defesa em sua mente, Daenerys falou sua voz calma, mas devastadoramente cortante. Viserion, você desonra o nome. As palavras dela o cortaram como uma lâmina. Seus argumentos cuidadosamente construídos ruíram em um instante. A acusação, embora feita sem um grito, reverberou em seus ouvidos, deixando-o atordoado. É hora de os Targaryens viverem ou morrerem. Daenerys continuou, sua voz ficando mais firme. Os dragões precisam lutar uns contra os outros como bestas comuns? Não, Vossa Graça, respondeu Viserion com a voz trêmula. Então você trairia sua própria irmã por sua lamentável luxúria por poder? Ela perguntou, seu olhar penetrante. Eu não faria isso, Viserion começou, mas as palavras falharam em sua garganta, sem vontade de emergir. O rosto pintado de Daenerys endureceu ainda mais. Bem, acho que o nome Targaryen não combina mais com você. Você está fora. A sentença o atingiu como um golpe, deixando-o tremendo. Embora ela não tivesse ordenado explicitamente sua morte, o julgamento foi final. Ele foi destituído de sua reivindicação, sua honra manchada. Enquanto as palavras dela ecoavam em sua mente, um verso arrepiante da grande biografia do restaurador surgiu em seus pensamentos. Tudo o que ele não tem, tire o que ele tem. Ele nunca imaginou que ele, de todas as pessoas, se tornaria a personificação daquela citação infame. Vá embora, ordenou Daenerys. Atordoado, Viserion se virou para sair, cada passo mais pesado que o anterior. Assim que ele chegou ao limiar, Dany reapareceu, suas roupas limpas e secas contrastando fortemente com seu estado anterior. Peço a Vossa Graça que não adote o sobrenome do meu irmão, implorou Dany, com a voz trêmula, mas resoluta. Dany, Viserion exclamou, assustado. Ele não queria que sua irmã se envolvesse em sua desgraça. Dany deu um passo à frente e continuou, seus olhos cheios de determinação. Vossa Graça, meu irmão sempre foi gentil comigo. Quando éramos jovens, ele me contou histórias sobre os restauradores e sobre você. Eu causei problemas para você fugindo daqui. Por favor, não o culpe. Ele não teve escolha. A expressão de Daenerys suavizou-se um pouco, embora seu olhar permanecesse calculista. Naquele momento, uma voz profunda e autoritária ecoou pelo corredor. Nenhuma escolha. Diga-me exatamente por que não havia escolha.
O retrato de Viserys, que ficou em silêncio por 50 anos, brilhou fracamente quando ganhou vida. Capítulo final. História de Ninar. O restaurador, Viserys, ganhou seu título não apenas por recuperar o Trono de Ferro, mas por alcançar o impensável, restaurar a própria Valíria. A antiga e outrora poderosa Valíria foi aniquilada em uma falha catastrófica da magia que continha as 14 chamas, deixando-a como um deserto desolado de fogo e cinzas. Por séculos foi considerada um reino amaldiçoado e inabitável. No entanto, durante seu reinado, Viserys começou a tarefa monumental de recuperar as ruínas de Valíria. Quando seu filho Viserys assumiu o trono, a nova Valíria estava surgindo das cinzas, mas sua fundação havia sido lançada pelo próprio Viserys. Essa conquista veio após sua lendária vitória sobre o Rei da Noite. Liderando os vivos ao triunfo naquela batalha final, Viserys ganhou outro epíteto arrepiante, o Devorador da Noite. Para garantir que o Rei da Noite nunca mais pudesse se levantar, Viserys consumiu seu corpo por meio de um extraordinário ato de magia. O processo alterou irrevogavelmente a Constituição Targaryen, amarrando sua linhagem mais intimamente ao fogo e à magia. Viserion reverenciava Viserys como uma figura além da compreensão mortal, um deus entre os homens. Quando o rosto pintado de Viserys se agitou e sua voz encheu o salão, tanto Viserion quanto Dany instintivamente se curvaram. Vossa Graça, eles disseram em uníssono, com as vozes tremendo de admiração. A figura brilhante de Viserys olhou para eles. Sua presença, mesmo como uma projeção de magia, carregava um peso esmagador. Daenerys na pintura falou primeiro, relatando a situação de Dany e as ações de Viserion. A tensão no salão era palpável, cada palavra carregada de julgamento. O Imperador Restaurador era uma lenda não apenas por seus feitos de guerra, mas por sua transformação do mundo. Após a longa noite e a vitória em Porto Real, Viserys reconstruiu Westeros do zero. O sistema feudal cheio de ineficiência foi substituído pelo sistema de condados, liberando todo o potencial do continente. Em 70 anos, a população disparou de meros 10 milhões para mais de 80 milhões. Até mesmo a gelada terra do inverno eterno, aquecida pela mudança climática, tornou-se habitável, dando origem a novas cidades e vilas. Enquanto isso, Viserys dedicou seus últimos anos a escavar as ruínas de Valíria. Os restos da perdição renderam conhecimento mágico antigo e maravilhas tecnológicas, alimentando a Era de Ouro. Esse trabalho de restauração consumiu grande parte das vidas de Viserys e Daenerys e continuou sob Viserys, seu filho, que carregou a tocha de seu legado. Sob os Targaryens, o Império estendeu seu alcance muito além de Westeros e das cidades livres. A Baía dos Escravos caiu rapidamente, seguida pela submissão de Carthage. Quando o olhar do Império se voltou para Ygritte, a nobreza puro-nascida se ajoelhou sem resistência, sua capitulação completa suave e sem oposição. No entanto, esse triunfo plantou as sementes do problema. Os Ygrittes, astutos e ambiciosos, se insinuaram com os Dragolords, tornando-se conselheiros e intermediários indispensáveis. Ao longo de 2 séculos, eles se casaram com a linhagem Targaryen, produzindo dezenas de Dragon Knights e se incorporando à classe dominante de Valíria. Sua influência se estendeu tanto que eles controlaram o comércio do Mar de Jade e mantiveram o domínio sobre a própria corte Targaryen. Na época do 27º imperador, seu poder estava tão arraigado que eles quase reivindicaram o título de co-imperador. Foi com esse grupo que Viserion tentou casar Dany. Não porque os Ygrittes o chantagearam, mas porque ele foi encurralado por outro Targaryen, um rival com poder e linhagem pura. Sem aliados suficientes, Viserion acreditava que se aliar aos Ygrittes seria sua única chance de garantir sua posição e proteger a si mesmo e sua irmã. Enquanto Dany transmitia essa explicação, com a voz firme, mas cheia de emoção, algo sem precedentes ocorreu. Viserys, o restaurador, saiu da pintura. Sua forma etérea emitia um brilho fraco, e seu corpo parecia sem peso, quase insubstancial. A visão deixou todos atordoados, especialmente o comandante Brune, que passou mais de 20 anos guardando o Palácio de Verão sem nunca testemunhar tal evento. No grande salão do Palácio de Verão, a figura brilhante de Viserys, o restaurador, pairava, uma manifestação da própria lenda. O comandante Brune lutava para manter a compostura, seus pensamentos corriam. Isso é equivalente a ver o próprio Sua Graça, o restaurador? Ele serviu como comandante do Palácio de Verão por mais de 2 décadas, estudando meticulosamente as memórias de seus predecessores. Mas nenhum deles mencionou algo assim. Havia muitos retratos de lendas Targaryen dentro do Palácio de Verão: Falia, Margaery, Chinele, Sansa, Viserys, Jaehaerys e Viserys II. Mas nenhum possuía essa inteligência profunda e realista, muito menos a habilidade de sair de suas molduras. Viserys, o restaurador, aproximou-se dos irmãos, sua presença etérea comandando silêncio absoluto. Sua forma brilhante irradiava autoridade enquanto ele se inclinava em direção a Viserion, sua voz calma, mas penetrante. Então, você quer ser o imperador? Ou quanto você quer ser o imperador? A pergunta pairava pesadamente no ar. A mente de Viserion se agitava com pensamentos conflitantes, mas seus instintos lhe diziam para responder com sinceridade. Finalmente, com a cabeça abaixada, ele respondeu: Vossa Graça, eu quero ser o imperador. A resposta de Viserys ecoou pelo salão como um trovão. Então destrua o Ygritte. Suas palavras ecoaram com a força de um antigo decreto, reverberando no silêncio. Eu lhe darei o nome Viserion Julius Targaryen.
Vai e proclame-o a todos os Targaryens, diga a eles que o passado foi esquecido. Pegue seus dragões e seus exércitos e extermine os Yti. De acordo com Little Dany, a sombra do Lysene paira sobre sucessivas gerações de reis há incontáveis anos. Chegou a hora de lavar o sangue e começar de novo com uma lousa limpa. Ele se virou bruscamente para Brune, que estava atrás dos irmãos. Ao som de seu nome, Brune congelou momentaneamente, sua mente lutando para processar o que ele tinha acabado de testemunhar. Somente depois de 2 segundos ele caiu de joelhos. Você, Brune, acompanhará o príncipe Viserion para entregar minhas ordens. Um Dragon Lord deve agir abertamente e com honra. Conspiradores não realizam nada de valor. Você não aprendeu com a loucura daquele tolo Illyrio? Brune curvou-se mais, sua voz tremendo. Sim, vossa graça. Enquanto isso, em Yti, o grande palácio de Ty se erguia como monumento às aspirações do reino. Tendo se aliado aos Dragon Lords gerações atrás, a monarquia Yti expandiu seu palácio repetidamente. Agora, ele rivalizava até mesmo com as maiores estruturas de Valíria, exceto pelo próprio ninho do dragão. O palácio se estendia tanto acima quanto abaixo do solo, com câmaras secretas e passagens ocultas iluminadas pela magia valiriana e engenhosidade alquímica. Dentro de uma das câmaras ricamente adornadas do palácio, um homem de meia-idade com cavanhaque escuro e polido estava sentado em silenciosa contemplação. Seus dedos longos traçavam as linhas de sua barba enquanto ele falava, seu rosto quadrado emanando um ar de profunda astúcia e experiência. Esta Dany, ele refletiu seu tom medido, é uma descendente direta de Viserys II. Com apenas 14 anos, ela poderia trazer vários cavaleiros dragões para nossa dinastia. Em frente a ele estava sentado um homem mais jovem, cujo rosto tinha uma clara semelhança com o do pai, mas era marcado pela impaciência e imaturidade. Os Targaryen já têm mais de 2.000 cavaleiros dragões, o jovem disse, sua frustração evidente. Quando teremos ao menos metade desse número? O homem mais velho se recostou, sua expressão calma. Este é um esforço de longo prazo. Uma vez que embarcamos neste caminho, quando nossos dragões pousaram pela primeira vez neste palácio, não havia como voltar atrás. Devemos jogar nossas cartas com cuidado. O que o homem mais velho não revelou, no entanto, foi que Yti havia feito avanços significativos nas sombras. Embora oficialmente ostentando apenas 100 Dragon Knights, eles secretamente nutriram um número igual de potenciais Dragon Knights, que já tinham domado dragões selvagens. Este foi um movimento calculado para evitar que os Targaryens os percebessem como uma ameaça direta. Mais de 1000 dragões selvagens permaneceram no mundo conhecido, e os lendários Dragon Keepers de Valyria ainda tinham poder sobre muitos deles. Mas Yti havia se infiltrado em suas fileiras, silenciosamente substituindo-os por seus próprios agentes. Ao longo dos anos, eles acumularam mais de 300 ovos de dragão, cuidadosamente escondidos de olhares curiosos. Enquanto pai e filho discutiam seus planos, o rugido de um dragão ecoou pelo palácio. É Jaro retornando? O homem mais jovem perguntou, levantando-se rapidamente. Jaro era um dos raros cavaleiros dragões leais a Yti, e até mesmo o príncipe herdeiro o respeitava. O homem mais velho começou a se levantar, mas antes que qualquer um pudesse sair, as portas da câmara foram abertas com um estrondo estrondoso. Um cavaleiro alto entrou com seus cabelos prateados e olhos roxos inconfundíveis. A princípio, o pai e o filho ficaram alarmados, temendo um incidente extraordinário. Mas ao reconhecerem a identidade do intruso, seu alarme se transformou em escárnio. O desprezo era claro em suas expressões enquanto olhavam para Viserion Targaryen. No vasto e ornamentado salão do palácio de Yti, a tensão crepitava como uma tempestade enquanto Viserion encarava o pai e o filho que zombaram dele momentos antes. O Jiadin de meia-idade, exteriormente composto, dirigiu-se a ele com polidez fingida, embora seu tom traísse falta de respeito. Senhor Viserion, eu me pergunto onde o ofendemos? O rosto de Viserion escureceu, seus olhos roxos brilhando. Ele falou friamente, sua voz cheia de acusação. Jiadin, secretamente acumulando ovos de dragão. Yti, secretamente promovendo cavaleiros dragões. O comando é claro, erradiquem o clã, obliterem o reino. O jovem ao lado de Jiadin levantou-se de um salto, com o rosto contorcido de fúria. Quem você pensa que é? Como ousa falar assim? Os lábios de Viserion se curvaram em um sorriso de escárnio afiado. Quem sou eu? Vou lhe dizer quem eu sou. Sua voz se elevou reverberando pela câmara. Eu sou Viserion Julius Targaryen. O restaurador me concedeu este nome e pessoalmente me ordenou a liderar a expedição contra Yti. Isso está claro o suficiente para você? As palavras atingiram como um trovão. A compostura de Jiadin se despedaçou quando seus joelhos cederam, e ele desabou na cadeira com o rosto pálido. O restaurador lhe deu um nome, ele sussurrou incrédulo, sua voz quase inaudível. Ano 648 da restauração. Sob o brilho quente de uma lâmpada de cabeceira, uma jovem de 7 ou 8 anos aninhava-se sob grossas cobertas, seu corpo frágil mal formando uma forma sob a colcha. Seus grandes olhos brilhavam de curiosidade enquanto ela ouvia seu pai, Viserion Nona, contar histórias do passado histórico de sua família. Pai, ela perguntou, sua voz suave mas ansiosa, então o restaurador realmente comeu o rei da noite? Viserion Nona, agora na meia-idade, adorava esses momentos com sua filha mais nova Rhaella. Diferentemente da maioria dos Targaryens, ela era uma rara não queimadora, muito parecida com a Daenerys da lenda. Ele ajeitou a colcha dela confortavelmente e sorriu. Sim, meu doce.
Naquela época, o exército do Rei da Noite já havia invadido Porto Real. Até Hermine Targaryen, a segunda chefe da Escola Real de Magia, teve seu dragão abatido. Abrindo o livro alquímico encantado em seu colo, Viserion mostrou à filha uma página animada. As ilustrações se moviam como memórias vivas, vibrantes e detalhadas. Olha aqui, ele disse, apontando para uma imagem do Rei da Noite montado em seu dragão morto-vivo, suas chamas geladas espalhando caos por King's Landing. Os defensores se espalharam aterrorizados enquanto o fogo azul-gelo do dragão transformava aqueles que ele tocava em vigs. Rhaella se aproximou mais, sua pequena cabeça se apoiando no ombro do pai enquanto as páginas mudavam. A próxima cena mostrou Daenerys Targaryen, rainha dos restauradores, cavalgando seu majestoso dragão prateado para a batalha contra o Rei da Noite. Monteres e Ali logo se juntaram a ela em seus dragões, mas mesmo seus poderes combinados não foram o suficiente. O fogo de dragão dos caminhantes brancos provou ser perversamente potente, escurecendo o campo de batalha com desespero. Essa é a espada do portador da luz? Hylarion perguntou, apontando para a próxima cena onde Viserys, o restaurador, saltou de seu dragão amarelo brilhante para pousar no Baleriz verde. Viserion balançou a cabeça, sorrindo para a curiosidade inocente dela. Não exatamente. Você vê o punho? Não é como nenhuma outra espada, é? Rhaella olhou de soslaio para a imagem. Parece que tem folhas. De fato, seu pai confirmou. O punho foi formado a partir do corpo de um Grensier que se sacrificou pela batalha. Isso tornou a espada única, imbuída de magia, mas também destinada a queimar após seu propósito ser cumprido. Na próxima cena animada, Viserys empunhou a espada radiante com ferocidade, mergulhando-a no peito do Rei da Noite. O governante morto-vivo se dissolveu em pó e com ele, a espada também se desintegrou. A cena escureceu ainda mais quando as cinzas do Rei da Noite se espalharam nos ventos agitados por seu dragão. Mas a batalha estava longe de terminar. As torres de Sebone, estruturas encantadas que serviam como âncora do Rei da Noite para a imortalidade, começaram a atrair os restos espalhados em direção aos seus núcleos congelados. Os Targaryens lutaram bravamente para bloquear as torres, seus dragões tampando uma abertura após a outra. Monteres, Ali e outros deram tudo o que tinham, mas o grande número de torres os sobrepujou. As ilustrações do livro ficaram cada vez mais frenéticas. Rhaella agarrou-se ao braço do pai enquanto a cena final se desenrolava. E então, ela sussurrou. Viserion virou a página, mostrando Viserys devorando os restos do Rei da Noite. Ele rasgou fragmentos gelados com suas mãos e dentes, engolindo-os pedaço por pedaço. O sol animado, há muito ausente do céu, começou a nascer enquanto ele consumia o coração azul e pulsante do Rei da Noite. Ele não tem medo de morrer por comer isso? Rhaella perguntou com os olhos arregalados. Viserion acariciou gentilmente seus cabelos prateados. Eu não sei. Mas o que eu sei é que Viserys, o restaurador, se importava mais com a segurança de sua família e seu povo do que com sua própria vida. Quando o sol nasceu completamente na cena final do livro, a forma brilhante de Viserys pareceu brilhar mais forte do que nunca, banindo a longa noite e trazendo a luz de volta ao mundo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.